E agora olhamos para a atualidade internacional, mas em África, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, anunciou hoje a dissolução do Parlamento, depois de confrontos registados entre as forças de segurança no país, na sequência da rádio e da televisão terem sido ocupadas por militares que expulsaram o diretor da estação televisiva, de acordo com notícias divulgadas hoje pela agência Lusa. O presidente da Guiné-Bissau decidiu hoje dissolver o parlamento do país, na sequência dos confrontos de quinta e sexta-feira entre as forças de segurança, referindo-se aos confrontos que resultaram da detenção do ministro das Finanças e do secretário de Estado do Tesouro. Sissoko considerou o facto de a polícia ter libertado as duas entidades uma tentativa de golpe de Estado. Em reação à decisão presidencial, o presidente do parlamento bissau-guineense, Domingos Simões Pereira, afirmou hoje que a decisão do chefe de Estado de dissolver o órgão é um golpe de Estado constitucional, citando o facto de a Assembleia ter sido dissolvida em menos de um ano após a sua Constituição. Domingos Simões Pereira disse que a lei fundamental do país prevê que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida dentro de 12 meses após a sua Constituição e, por isso, independentemente dos argumentos que foram utilizados neste caso, está-se perante uma subversão da ordem democrática. E para melhor compreensão da situação dos bissau-guineenses, está connosco Nkinkinamo Tussamba, especialista em relações internacionais. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kina. É um prazer. Vamos tentar entender a situação recorrente na Guiné-Bissau. Não é a primeira vez que passamos por episódios semelhantes. O que é que está na base de tudo isso? Bom, eu penso que a situação na Guiné-Bissau é sempre preocupante e muitas vezes nós temos assistido, de facto, o banho de sangue naquele país, fruto realmente da ingovernabilidade do próprio país. E o que está acontecendo nesse momento é exatamente exemplo disto. Se bem nos lembramos, o Embalo Sissoko toma de facto posse, violando aquilo que é a própria Constituição, porque a Constituição determina que o Presidente da República deve tomar posse mediante o empossamento do Presidente da Assembleia, e quem o empossou era de facto Nuno Nabian, que na verdade na altura não era Presidente da Assembleia, acabou tomando posse num hotel, ou seja, violando de facto aquilo que é a própria Constituição. O que nós estamos a assistir é fruto, de facto, da derrota do Embalo Sissoko, porque prometeu bastante na campanha eleitoral, e o que tem acontecido é nada mais senão, de facto, essas crises de forma sucessiva. Aqui, se permitir, no dia 1 de fevereiro, houve, de facto, uma tentativa de golpe de Estado. Para muitos, era mais ou menos uma estratégia do próprio Embalo Sissoko para, então, culpabilizar a oposição neste sentido. O que está acontecendo é que o PAIGC faz de facto um recuo estratégico, porque o PAIGC faz de facto uma coligação com cinco partidos, onde de facto tem a maioria absoluta, e conseguiu então formar o governo, ou seja, o sistema de governo a nível da Guiné-Bissau é um sistema semi-presidencial, no qual o presidente é apenas chefe de Estado. Depois vem então a formação do governo, que cabe de facto ao primeiro-ministro. Aliás, por ter falado em Domingos Simões Pereira, em PAIGC, então vamos ao Domingos Simões Pereira, ele terá chamado hoje essa dissolução do Parlamento de golpe constitucional. Sim, Kina, na verdade o que tem acontecido a nível do continente africano são três tipos de golpe de Estado que muitas vezes as pessoas nem sequer falam. E o Embalo Sissoko acabou de facto cometendo esse golpe de Estado, e é bom que se diga isto: o golpe de Estado quando de facto há violação da Constituição, por um lado. Por outro lado, um golpe de Estado por via militar, que nós temos assistido de forma sucessiva também a nível do continente africano, e outro golpe de Estado é golpe de Estado eleitoral, onde não há aceitação de resultados eleitorais. O que acabou acontecendo com o Embalo Sissoko, sabendo que de facto tem essa prerrogativa enquanto Presidente da República, fruto da detenção e depois a retirada dele de forma não explicada do Ministro das Finanças, há então essa confusão toda que se deu no dia 1. E era de facto respeitável, ou seja, respeitar a Constituição da Guiné-Bissau. O Embalo Sissoko nem sequer respeitou de facto os timings para então tomar esta posição. Não é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, em Portugal, onde o primeiro-ministro acabou demitindo-se fruto de alguma investigação.
transição. Por esta via, o Marcelo Rebelo de Sousa teve, de facto, a prerrogativa ou dissolver o Parlamento ou então permitir com que o PS conseguisse então nomear um outro primeiro-ministro. Não sei se é uma boa análise ou má, mas sempre que a situação se refere à Guiné-Bissau, dificilmente as instituições africanas intervêm. Será que a Guiné-Bissau é um país bastante fechado? Não, na verdade é que a própria CEDEAO, é bom que se diga isto, a Guiné-Bissau faz parte da CEDEAO e muitas vezes, de facto, nós temos assistido à inoperância das próprias organizações ou suborganizações, no caso regionais, né? Que é, no caso, a CEDEAO, e já esteve lá, por exemplo, com contingente militar, mas não é exatamente aquele contingente militar que, de facto, consegue dar resposta à altura dos acontecimentos. E a CEDEAO, poderíamos aqui elencar vários exemplos, onde, de facto, o único exemplo positivo foi de facto, quando conseguiu, então, conter o conflito na Gâmbia, onde o presidente atual tomou posse a nível da Embaixada do Senegal. Ou seja, há, de facto, algumas inoperâncias, e essas inoperâncias é fruto realmente daquilo que os Estados provocam e acaba, de facto, se refletindo na própria organização, no caso aqui, a CEDEAO. Ou seja, não há, de facto, essa pujança para, então, conseguir atuar de forma muito mais plausível. E vale lembrar também que a Guiné-Bissau é um país multicultural e com bastantes problemas étnicos. E ainda tem isto, a etnia que vai governar o país. Bom, na verdade, e esse exemplo que aqui nos apresenta é um exemplo muito claro. Grandes conflitos a nível do continente africano tem necessariamente ligações com a questão da etnicidade. E um exemplo bem claro é o que está acontecendo, por exemplo, no Sudão, só para buscarmos aqui um exemplo na Guiné. Ou seja, no Sudão há, de facto, matança de forma sucessiva porque alguém não concorda com alguma etnia. Ou seja, essas situações todas, e o exemplo aqui da Guiné-Bissau, aqui o nosso mote, é verdade que essas etnias todas é preciso perceber que o conflito Fischer disse o seguinte: o conflito é nada mais senão a incompatibilidade de ideias ou de método. Ou seja, viver na diferença é normal. A aceitação exatamente do ponto de vista diferente das pessoas é o normal. Mas não é que nós temos assistido, e sobretudo na Guiné-Bissau, que de facto, de forma sucessiva, nós temos assistido golpes de Estados e muito banho de sangue, e essa medida do Embalo Sissoko, com certeza, é um exemplo claro de quem, de facto, não aceita perder diante de uma disputa eleitoral.